Olá, pessoal. Eu sou a Miriam, sou psicóloga. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Hora Marcada com as Psis. E hoje nós temos um convidado muito especial. Nosso convidado hoje é o Frank. Ele é psicólogo, estudante de medicina, escritor, pedagogo, neuropsicólogo e foi meu professor da faculdade em psicologia. Então tenho um prazer imenso, uma honra te receber aqui. Imagine, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E nós vamos falar sobre um tema hoje muito importante, que é sobre a crise financeira no casal. Então, nessa estrutura, né, nesse contexto de relações amorosas, relações conjugais, quando a pessoa decide sair da casa dos pais e buscar pela tão sonhada independência, tão sonhada privacidade, ela sai e enfrenta um mundo, um universo que muitas vezes pode ser desconhecido. E dentro deste caminho, né, a nossa sociedade, muitas vezes, ela fala sobre essa questão de sairmos e construirmos uma família. E neste universo, quando nós construímos, chegamos nesse contexto de construir uma família, muita coisa muda. E aí, Frank, como é que é esse tema da crise financeira quando chega dentro de um casal? Isso é algo que a gente ainda tem como tabu, né? É muito difícil a gente ter esse desenvolvimento ou esse diálogo de forma muito harmoniosa, né? Do momento em que a gente pode parar para organizar várias coisas da vida e uma delas é essa vida, né? Que tá no meio. A gente tem a vida social, a gente vai ter a vida amorosa dentro desse casal, mas você tem um espaço ali que é necessário, né? Essa vida financeira, né? Até porque a gente vive de sonhos, de ideias, de propostas, de desejos, né? Então, quando você vai lá, quando criança, né? Você cresce, desenvolve, fica adolescente, daqui a pouco você se organiza, sai de casa, tem que construir a sua casa, seu carro, a sua condição de vida financeira saudável, mas no meio do caminho você encontra alguém e você de repente quer dividir o resto da sua vida com esse alguém, né? E dentro dessa divisão, nossa, tá lá a paixão, O amor muito bate entrado, forte, né? Maravilhoso, mas chega um momento que você precisa parar para planejar o que vai acontecer daqui para diante. Né? E entra um aspecto importante que é financeiro. E poucas as pessoas conseguem manter esse diálogo ou fazer essa conversa de forma tranquila, harmoniosa, né? Então é um aspecto importante, relevante, porque de muitas formas pode ser a dificuldade da vida financeira que leva ao término de um relacionamento, ou o término de um relacionamento pode causar um outro problema numa vida financeira, e isso tem tudo uma consequência que a gente às vezes nem se dá conta disso, né? Exatamente. Então, assim, toda uma desestrutura que pode acontecer, uma disfuncionalidade da vida de duas pessoas que por um motivo que faltou, que foi falta de planejamento. Exatamente. Né? E essa falta de diálogo, que culturalmente nós não somos ensinados, né, Frank, a entender sobre gestão financeira, nem coisas básicas. A gente tem muito, né, ainda instalado que a gente precisa trabalhar, pagar as nossas contas, sim, né? E aí, e aí vem os sonhos, mas aí de que forma que eu faço isso? Isso, né, eu acho que é uma coisa que a gente precisa, é importante a gente falar sobre, para que isso vá ganhando um outro universo, para que as pessoas, né, que os jovens aí, que venham tendo esse conhecimento de que não é errado falar sobre o dinheiro quando está dentro de uma relação e assume responsabilidades, porque é isso, né? Quando nós assumimos um parceiro, uma parceira, vem com responsabilidades, vem com crenças, vem com ambiente familiar totalmente diferente, porque são duas pessoas de universos provavelmente que serão diferentes. Então, e aí quando fala sobre o dinheiro, o clima muda. Tá querendo me controlar? Tá querendo invadir minha privacidade?
Né? Você tem visto Você traz isso? muita coisa legal, assim, desses aspectos. Eu acho que tem 3 coisas bacanas aí. A primeira é que a gente ainda vive um período de escambo, mesma forma que foi lá no regime feudal, de forma velada agora, né? Ou seja, a gente trabalha para pagar conta. Isso é Uhum. tão forte na gente que mostra que a nossa cultura não é uma cultura que ela investe. Ela é uma cultura que ela foi feita para pagar boleto. Né? Para A se nossa manter, sociedade subsistência. eu ouço de muita gente, mas se não tiver um boleto eu não guardo dinheiro, eu não tenho as coisas, né? Eu preciso parcelar, porque a gente foi, né, criado nisso, né? Então você trabalha tantos dias, como era o período feudal. Você trabalha aqui, tem a terra, você produz para mim, e aí nos 10 dias finais do mês você produz alguma coisa para você. Se a gente colocar na ponta da caneta, os 3 primeiros meses do ano a gente paga imposto, depois a gente tenta ganhar alguma coisa, né? Então a gente vive isso. E esse é um ponto. O segundo ponto é esse fato de que a gente casa e casa não com o sujeito, né? Você conhece o sujeito, você se apaixona pelos aspectos emocionais, cognitivos, pelo fisionômico da Aham. pessoa, né? Nossa! E aí, naquele momento em que você está construindo essa vida, você esquece de uma coisa muito importante. Essa pessoa saiu de algum espaço social chamado família. E que essa família vai ter cultura, vai ter ideias que talvez conflitem com as suas. E isso é importante ser colocado como pauta dentro de um momento em que você fala, vamos viver juntos? Né? Um teólogo, o pastor Cláudio Duarte, traz isso, né? Nas falas. Você casa com a família da pessoa, né? Com a cultura, com a ideia, com a moral, com os Sim. valores. E de repente vamos supor que a minha família seja uma família que ela é acostumada a gastar tudo que ganha, tudo que vê, porque depois do mês que vem a gente vê, não tem a condição de comprar, vamos comprar. Não quer dizer que vai ter condição de pagar, né? Te deram a Exatamente. oportunidade de parcelar, parcele, depois a gente vê. Já a sua família me diz, não, não, calma, a gente precisa planejar. Então, se a gente quer comprar alguma coisa, vamos garantir que esse dinheiro sobre dentro do nosso ajuste financeiro mensal. Não vamos comprar parcelado, vamos guardar esse dinheiro para os próximos 3, 4 meses. Aprendizados Juntas, diferentes, né? exato. Então essas Uhum. famílias vão ter aprendizados, formas de ver a vida diferente. E ao se juntar, é inevitável que isso em algum momento vai se tocar. Aham. Isso vai se esbarrar. E dificilmente, sem diálogo, se esbarre no momento tranquilo do casal. Onde ele vai se esbarrar? Onde achar que eu estou tendo que investir em casa mais do que você. Enquanto eu estou pegando meu dinheiro e gastando em comprar um eletrodoméstico para casa, você está gastando com a bolsa. E aí começam os conflitos. Você quer cuidar do meu dinheiro? Você quer controlar o meu Uhum. dinheiro? Porque você gasta mais, eu gasto menos? E aí as injustiças na percepção de cada um vão surgindo. E aí começam alguns dissabores. E aí Eu tô começam algumas certa, ele encrencas. não, ou vice-versa, e Exato, aí exato. começam os conflitos. E aí entra no terceiro aspecto, né? Que é esse aspecto de cadê planejamento financeiro? Né? Eu costumo brincar quando eu falo dessas pessoas meio bravas comigo, né? Romantizar a vida financeira de 2 Uhum. pessoas, né? Então, isso no Instagram é maravilhoso, né? Nós somos um casal, você tem R$ 10, eu tenho 100, então nós dois temos R$ 110. Ai, que lindo, maravilhoso, né? 55 teu, 55 meu, vamos embora. Mas se você com seus R$ 10 tem uma dinâmica de vida financeira que os seus R$ 10 lhe atende, tá tudo ótimo. Aí eu tenho uma vida financeira, uma dinâmica que os meus R$ 100 me atende. Se eu catar esse 100 e dividir com você, eu vou ter um problema financeiro. E a Uhum. culpa não é sua, a culpa é minha, porque eu não me organizei. Talvez daqui a pouco eu comece a desprender essa culpa para você. Por quê? Porque olha, eu dei, eu compartilhei, eu distribuí, a gente dividiu, você não está reconhecendo o meu esforço, né? Então, por que eu trago isso? Porque é bonito romantizar, é maravilhoso, mas é uma coisa, uma pauta importante, porque senão daqui a pouco a gente começa a culpar ou culpabilizar uma pessoa pelo fato de um regramento ou desregramento que é da minha parte, Sem né? olhar, né, o que que eu posso contribuir, o que que Isso. ele pode contribuir, qual o equilíbrio nessa balança. E aí a coisa muitas vezes vai indo por um caminho que não é muito agradável, né, Vai, Frank? vai. E aí, o que que acontece? Será que acaba o amor ou falta espaço? Eu costumo sempre, Porque sempre brincar com isso, né? Quando alguém fala assim, a gente está terminando, porque eu não sei o motivo. Olha aí que 80% é financeiro. Olha porque 80% é financeiro. Porque quando a gente não, adolescente não é, né, ensinado a ter essa cultura, né, e de cuidar da finança, aí você casa, encontra alguém, tá naquele momento maravilhoso, não cuida da finança também, só que vai chegar um momento que a conta é cobrada. E nesse momento que a conta é cobrada, normalmente vai ser atrelado às minhas frustrações por não conseguir o que eu quero
em virtude do relacionamento, porque eu não me Uhum. organizei, né? Então vamos dar um exemplo. A gente chega num consenso que diz assim, ó, temos uma despesa fixa mensal. Nós dois somos casados, temos uma despesa fixa mensal, e aí pode acontecer de pai para filho, de filho para mãe, de amigos. Você vê muita gente que vai dividir um espaço de convivência entre amigos e a amizade acaba por uma condição financeira. Então assim, nós temos uma despesa. Quanto disso você pode comprometer do seu salário, da sua renda, e quanto eu posso comprometer? Talvez uma pessoa vai comprometer mais, porque ela tem uma Mais condição, condições. exato, né? Uhum. Então, seu salário é de 2 salários mínimos, o meu é de 5 salários mínimos, ou o inverso, que é o que está acontecendo no cenário hoje. Sim. A mulher com 5 salários mínimos, o homem não aceitar ganhar menos. Isso é um outro problema, Uhum. né? Mas a gente compartilha de que, bom, então independente de quanto um contribui, cada um vai ter 20% daquilo que ganha para gastar consigo e com o que quiser. Que é muito e eu importante. não preciso prestar conta pro outro, porque isso não vai impactar na nossa vida, na nossa saúde financeira. Né? E isso às vezes falta. Né? Você vê muita gente, Sim. né, com as compras compulsivas cada vez mais, e vai ter uma explicação neurológica, e vai ter um motivo social para isso, né, em que eu tenho que esconder. Então, quando eu passo a esconder do meu parceiro ou da minha parceira algo que eu queria fazer por um medo de reprovação porque envolve finança, tem alguma coisa de errado. Ai, não posso contar. Tá desajustado. Se eu contar, vai dar briga. Fico ali olhando o entregador chegar para me entregar quando o meu parceiro você estiver em casa. Então você tem uma encrenca aí, né? Então, nesse aspecto, chega uma hora que você faz exatamente essa pergunta, né? Essas duas possibilidades. O amor acabou, porque eu não gosto mais de você, eu não tenho mais sentimento por você, não nutro mais sentimento por você, e eu acho que a gente continuar junto não é a melhor opção. Ou a minha crise financeira ficou tão desajustada, as minhas privações ficaram tão exacerbadas, que essa dinâmica que eu tenho tá me fazendo mal e não me permite mais ter. E talvez o que eu tivesse que desprender R$1.000, R$1.500 para nossa vida financeira em conjunto, de repente eu vou ter que tirar só 700, 800. Né? Então é mais vantajoso financeiramente. E infelizmente as pessoas, na hora de se relacionar e de encontrar, eles não olham para o cunho financeiro. Mas às vezes, na hora de deixar e cada um seguir a sua vida, o aspecto financeiro vem à tona. Exatamente. E não tem como viver uma vida de responsabilidade junto sem olhar para as questões financeiras também. Sim. Uma outra reflexão que eu faço também, Frank, é quando a pessoa ela começa a responsabilizar o outro por seus problemas também, que aí entra aquela questão, eu não assumo também a minha parcela de culpa no que está acontecendo, seja por falta de diálogo, seja por N motivos aqui, essa pessoa ela começa a apresentar sintomas físicos, sintomas psicológicos que vão trazendo prejuízo no dia a dia dela. Então, quais os sinais que você percebe no teu atendimento clínico ou na tua própria história de vida que você vê que isso aparece quando entra essa crise financeira? Claro, isso é muito engraçado. Assim, a gente estava dentro do projeto agora que a gente tem na área da medicina, a gente estava fazendo um estudo envolvendo os aspectos dessas medicações que agora estão usando para emagrecimento e tal, e achamos um estudo que correlacionava, né? Então, o quanto que esse medicamento estava sendo eficiente para pessoas que têm psoríase. E aí, desse artigo, a gente encontrou um relacionado, que era o desenvolvimento ou o aumento das condições, né, para as pessoas que sofrem de psoríase relacionado a uma desestrutura financeira. E quando eu falei, caracas, como assim, gente? Né? Será? E aí vai aprofundar no artigo e ele traz evidências disso, né? Então, pessoas que passam a desenvolver ou têm crises, né, da sua pele, da desorganização ali do sistema, que a gente vai entender que é psicossomático, né, e que no estudo ali, mais ou menos 1.200 pessoas, e 83% das pessoas, quando desencadeavam uma crise de psoríase, você fazia um retrospecto da crise financeira e eles eram paralelos. Ou seja, você tinha um problema financeiro numa pessoa numa crise com psoríase. Então, opa, e aí... Vai longe. Vai longe. E aí o motivo que levava à clínica é porque o meu relacionamento está desgastado, porque eu estou estressado por conta do relacionamento. E aí sempre culpabilizando o outro por esse problema financeiro, onde você olhava com mais detalhes e descobria que era
talvez é a minha parte, é o meu papel, né? Sim, E a sim. minha responsabilidade nisso, né? Que é muito mais prático jogar a culpa no outro do que assumir a responsabilidade. Então, isso ele vai estar muito imbricado, né? Então, dentro do espaço clínico, dentro do espaço de formação, né? Voltando ali para os pacientes, para os clientes, você vai observar que muitos dos casos que levam as pessoas a buscarem e retratam um cenário de desajuste nesse ambiente de casamento, de convivência, de parceria, de dividir espaço com o outro, ele está direcionado no aspecto financeiro. É assim, ele é escancarado. Então, eu venho porque não tá legal, porque eu não sei se tá na hora, não sei se eu termino, eu tenho um problema. E durante um tempo eu atendi crianças, hoje cada vez menor, mas assim, a criança vem desajustada, com comportamentos desajustados. Você fala, ok, vamos trabalhar a criança. Aí você vai para a criança, aí quando você vem trabalhar com os pais, né? A TCC vai trabalhar com o treino de pais. Quando você traz o treino de pais, você vai trabalhar com os pais, você olha, tem uma culpabilização do outro problema da criança. E a criança ali E no a criança meio, também. né? E aí você vai olhar nisso, tempo no financeiro. Você fala, gente, mas como é que quase todos os aspectos estão lidados ou ligados ao financeiro? E é uma coisa que a gente não fala, é um tabu, né? Eu ouso em dizer que o que falar sobre sexualidade foi um tabu na década de 80, 90, ainda é, mas foi um tabu, é falar de finanças hoje quando você está dentro de relacionamentos, né? E aí, seja, como eu disse, de afetos, de amizade, de namoro, entre irmãos. Então, é necessário a gente olhar para poder assumir a nossa culpa, porque é muito mais fácil eu transferir para ti, né? Ah, eu tô aqui lascado por conta de você, ou que a gente ouve, né? Porque quando eu era solteiro, nossa... Eu fazia isso. Depois que eu casei, complicou a minha vida. Eu digo, ei, pera. O problema não foi o casamento, não. O problema não é a outra pessoa. É você que não soube planejar o casar. Eu tenho amigos que eu brinco com eles e quem já ouviu isso vai entender. Ah, eu quero, porque eu conheci alguém e tá muito feliz, eu amo e eu quero casar. Eu digo, calma. Você quer conviver com essa pessoa porque você entende que ela vai dar sentido para sua vida e você sentido para a vida dela e vocês vão se encontrar nos seus sentidos, ou você quer alguém para dividir os boletos que chegam no final do mês? Credo, Frank, por quê? Eu digo, peraí, porque são duas coisas distintas, né? Você quer um sócio para ajudar você a conseguir as suas coisas e pagar os seus boletos? Ou você quer alguém que você vai ter que também dividir esse aspecto financeiro? Eles ficam pensando assim. Muito importante isso que você Então, traz. sabe, eu acho que a gente precisa olhar para esse universo, né? Porque vai impactar nesse prejuízo de saúde mental, nessa psicossomatização, né, na culpabilização do outro. Quando envolve criança, piora o cenário em 1000 vezes, né? Porque vai impactar nesse sujeito. Quando envolve pais, porque de repente eu estou solteiro, eu sou responsável financeiramente agora ali com os meus pais, tem uma forma de observar isso de um jeito, e de repente para outra pessoa não, porque eu tive que sair de casa, eu me virei, meus pais que se virem, vão dar o jeito deles, né? E de repente isso também afeta a né, criança, essa o desenvolvimento criança. da Então, assim, criança. são coisas que a gente precisa trazer mais à tona, porque são velados ainda, e quando surgem, não surge num momento legal. Sim. Não é numa conversa no almoço do meio-dia, por exemplo. Exatamente. E aí, quando isso também perdura por mais tempo, Frank, a pessoa vive num estado de alerta que parece tão tranquilo. Ah, mas é normal. Ah, eu tô passando por uma dificuldade financeira, o casamento não tá bom, mas é normal. Então entra naquela normalidade da situação, naturaliza e o corpo vai sentindo, né? Vai absorvendo estresse, né? Que é algo que acaba comprometendo bastante a saúde física e a saúde mental também da pessoa. Você fala, agora me recordei de um fato. Eu morei um tempo em Manaus e trabalhava numa empresa de transporte coletivo lá. Na época tinha 3.000 funcionários. E a minha responsabilidade era trabalhar com treinamento. E aí a gente conseguiu construir uma cultura na empresa de o sujeito vir para o treinamento antes de sair de férias, né? Então esse sujeito vai sair, esse profissional vai sair de férias. Então vamos conversar aqui, dialogar com ele, tentar dar uma acalmada, porque tinha uma cultura na empresa de que as pessoas sairiam de férias e na sequência seriam demitidas. O facão vem, E isso relacionava, e aí eu lembro claramente de um colaborador recém-casado, recém-começado a construir a sua vida, que ele chegou e falou assim, eu recebi eu não sabia quando eu ia entrar de férias, e eu recebi o convite para o seu treinamento, então eu já sei que na sequência eu entro de férias, e eu tenho 2 semanas que eu não durmo mais. Eu disse, mas
que aconteceu? O que eu tenho a ver com isso, né? Ele falou assim, porque eu acabei de me casar. E eu não posso ser mandado embora agora. Então, se eu vim para o treinamento, é porque eu vou entrar de férias. E se eu entrar de férias, eu corro ser demitido. E aí já começou a briga em casa. Eu digo, mas gente, que cabeça é essa que relacionou uma coisa com outra? Porque tem esses Uma marcadores, cultura, essa né? cultura. Então, o quanto isso vai criando, isso vai sendo normalizado a tal ponto de ter muitas empresas que ainda hoje fazem isso. Mandam o paciente de férias para no retorno dele mandar embora Sim. por conta de encargos trabalhistas, enfim. Mas olha para ele, para o sujeito. Da mesma forma que isso é naturalizado, quando a gente começa a perceber esses desgastes no relacionamento, isso vai naturalizando, né? Então assim, ela vem de novo o momento em que a gente Sim. vai brigar por conta disso. Vai ter um momento em que eu não estou dormindo bem, porque a gente está devendo muito, ou estou correndo risco, de repente, de, por financiamento que não está sendo pago, ter o veículo ou bem perdido. Então assim, entra num desespero e isso vai fazendo de forma tão natural na vida que a sua vida passa a funcionar a partir disso. Exatamente. Vive, né? Uma Vive pessoa isso. super ansiosa, Vive ativada. isso, exatamente. E aí acha que aquilo é o normal. E aí O novo normal da vida, né? É o novo E o normal. que a gente escuta, a vida de casado é assim mesmo, né? Não é. né? Então é importante, né, conseguir observar esses sinais. E aí procurar ajuda. Né? Claro, Psicólogo, um psiquiatra, alguém que você consiga conversar e consiga também olhar para o seu corpo e ajudar a você buscar um caminho ali equilibrado, né? Isso vai pagar os seus boletos? Não vai pagar os seus boletos, mas vai te ajudar a você manter um equilíbrio fisicamente e mentalmente também. Cotidianamente a gente ouve alguns relatos que as pessoas dizem assim, né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, rapaz, mas olha, tá difícil dormir, viu? Porque a hora que eu deito na cama eu começo a lembrar das coisas, dos boletos, das contas, do empréstimo, do cartão, rapaz, eu gastei demais. E nesse momento em que a gente tá logo de período de início de ano, né? É muito comum, tem um pormenor dentro da área de quem trabalha com saúde mental que quem não vive não sabe, né? É um momento em que você tem um declínio muito grande de pacientes em clínicas, as pessoas não buscam muito, porque final do ano tá todo mundo se dando o direito de fazer o que bem pode fazer, porque o ano foi difícil. E aí dezembro, aquele gigantesco infusão de dinheiro na economia e todo mundo gasta e vai, viaja, pronto, sem planejamento na maioria das vezes, vira janeiro, e aí, hora que vem volta, fatura, vem imposto, vem parcelamento, quem tem filho, vem escola, vem uniforme, vem transporte. Vai ficando pesado, né? Isso, e aí você escuta nesse momento do ano, ali nos 3 primeiros meses do ano, as pessoas relatarem o prejuízo na qualidade do sono, porque está pensando nas dívidas. Né? E aí se as pessoas perguntam como é que eu consigo identificar que isso está me fazendo mal, se você tem prejuízo de sono, tem dificuldade de dormir, quando deita, vira para cá, vira para lá, fica pensando, acorda de madrugada desesperado porque não sabe, lembra de uma conta. Esse é sinal primeiro que você não registra os seus gastos. Isso é um problema gigantesco para a saúde financeira. O outro é que você está tendo um prejuízo já mental. Isso vai gerar um prejuízo comportamental. Vai ser físico. Né? Então, as pessoas sentem até aquela pressão, né? A náusea, queimor, né? A queimação enquanto come, ou após comer. Então, são sintomas fisiológicos, né? Que tô angustiado, né? Problemas gastrointestinais que vão estar relacionados, né? A liberação dessa serotonina, dessa dopamina. Então, você olha e diz assim, tudo isso exatamente, você está me dizendo, Frank, que eu de repente posso achar que tem uma gastrite, posso achar que tem um intestino irritado e não tem nada a ver porque é a minha falta de controle financeiro? É isso que eu estou te dizendo. Se você não sabe quanto é o seu gasto fixo ou variável, o quanto você direciona para ir no cinema, encontrar com os amigos, sair, o quanto você direciona para esse lazer de comprar alguma coisa e o quanto é a sua reserva, tem alguma coisa errada. Não vou ser hipócrita e dizer, não, como muita gente faz, né? Você ganha um salário mínimo, você tem que gastar. Não, pera. A gente sabe que não funciona assim, né? Para quem tá casado e cada um ganha um salário mínimo, a gente tem mais ou menos uma média de R$3.200. Você paga aluguel, você tem um filho, compra com a sua vida. Isso. Né? Mas que seja R$5, que seja um sorvete no domingo à tarde. Um passeio, né? Muitas vezes, em um lugar que não precise, né, de espaços públicos, dinheiro, né? Atividades gratuitas. Então, assim, nem sempre é sobre você gastar.
É que a gente Pessoas relaciona. associam, né? Associam Exatamente isso. o... Você tem que ver sua vida, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tô falando pra você gastar, tô falando pra você viver. Aproveitar, criar ambientes, repertórios. Porque lembra quando você era adolescente, que você sentava no meio-fio com seus amigos, vocês também não tinham dinheiro, mas você tinha um momento para vocês, né? E essa cultura, né, que você traz, também relacionada a isso, né? Então, o ter, né, o quanto eu tenho que ter, porque a nossa sociedade, ela nos pressiona para esse caminho. Então, eu tenho que ter uma casa boa, eu tenho que ter um carro bom, eu tenho que ter roupas muito boas, tenho que ter o melhor médico, o tenho que ter, né? E, na verdade, será que a gente tem que ter? E não estou falando que não é importante, que não é bom ter acesso, né, a qualidade de vida, a ter coisas boas. Mas eu acho que o grande ponto é o quanto da minha energia está sendo dedicada só a ter, e eu não estou olhando para o meu ser. Não estou me cuidando enquanto ser humano, enquanto indivíduo. É muito engraçado. Tem um livro que eu não vou lembrar agora, é o nome da autora, mas é Nação Dopamina, né? Que vai falar dessa nova geração que está preocupada em pequenos coisas que fazem com que sinta felicidade, né? E aí, você comentou do livro, a gente está com um aí que está para ser recebido para revisão já da editora, que chama Neurociência, Arte de Pensar Dentro da Caixinha. Né? Todo mundo fala assim, vamos pensar fora da caixinha, não, vamos pensar dentro, vamos organizar a cabeça, que o resto a gente dá conta. E num dos capítulos ele vem falando disso, né? Dessa necessidade que a gente tem, cada vez mais forte, de pegar o nosso copinho, que é o copinho do prazer, da felicidade, e identificando que ele não está cheio, encontrar outras formas de encher. E uma das formas que a gente tem de encher envolve financeiro, que é o consumo excessivo. Né? Tem um livro maravilhoso da professora, da psicóloga psiquiatra Ana Beatriz, que ela vai, arte consumista, né? Então ela vai trabalhar sobre essa necessidade que as pessoas têm de consumir. E ela vai diferenciar o consumista do consumerista. Né? Esse consumista é a pessoa que compra porque compra. Né? E provavelmente quem está aqui nos acompanhando deve ter alguém, ou ser ela a mesma pessoa, que chega em casa e tem alguma coisa que ela comprou que ainda ela não usou. Né? Eu já fui isso muito tempo, de ter livros, eu quero comprar livros, eu comprava livro. Uma hora eu vou ler 5, 6 livros que eu não li. Às vezes acaba nem lendo. Não tem tempo esse livro agora. E outras pessoas são consumeristas, compram quando necessitam. Então, é muito engraçado isso, que essas pessoas são interpretadas de forma equivocada pela sociedade. Então, assim, quando é que eu vou comprar um chinelo? Quando o meu arrebentou. Então, não preciso comprar 3. Eu preciso ter 2. Arrebentou, tem outro, eu vou lá e compro 1. Né? Ou a ideia de que se eu comprei uma peça nova de roupa, uma nova tem que sair do meu armário, do meu guarda-roupa. Então, essa dinâmica vai relacionando a encher esse potinho da felicidade, do prazer, relacionado à grana. E aí a gente relaciona esse ter com o ser feliz e com mostrar que eu posso ser feliz. E essa sociedade cobra de forma desumana, porque isso faz com que as pessoas adoeçam na expectativa de atender aquilo que as pessoas necessitam, né? Então isso é um grande problema que a gente vai encontrar, né, essa relação, que está completamente equivocada, né? Porque se assim fosse, as pessoas que não têm poder aquisitivo não poderiam ser felizes. Exatamente. Né? E você vai aos monastérios, aos monges, né, aos espaços que dedicam a não ter nada, ou a essas possibilidades de tocar a vida sem que tenha consumo, e a felicidade está ali também. Ah, que bacana, né, Frank? Muito bacana isso que você traz. Frank, o que você gostaria de deixar de mensagem para essas pessoas quando entram numa crise financeira, ou que ainda entram e permanecem? Hoje pode ser que muitas pessoas estejam passando por isso na sua vida. O que você deixa de mensagem para que elas possam fazer para conseguir encontrar o equilíbrio e olhar de outras formas, outras expectativas na vida? Maravilha. Então, assim, eu acho que a gente vai aqui com 2 coisas muito importantes. Primeiro, Frank, eu tô com dificuldade. Entendemos aí que vocês conversaram, eu preciso organizar. O que eu faço? Primeiro, organiza você. Né? Então, você vai pegar uns caderninhos, colocar dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, até dia 30, e você vai colocar todo dia o que você gastou em cada dia. Relacionado mesmo, comprei uma bala, comprei um chiclete, comprei um sorvete, fazer um controle, né, de despesa. Disso você vai identificar o que você gasta a cada dia, e disso você vai ver o que você vai gastar todos os meses, que a gente chama de gasto fixo. E o que é variável, o que é alimentação e tal. Então isso é importante. Depois que você fizer isso, você chama o seu companheiro e fala, vamos conversar,
Chama para sua companheira e fala, vamos dialogar? O quanto desses gastos físicos são nossos e como é que a gente pode dinamizar? Tá comprometido o meu dinheiro aqui nos próximos 3 meses, mas daqui 4 meses vai estar tudo bem. Vamos chegar nesse momento? Porque talvez quem está nos acompanhando agora está nesse desespero. Não consigo fazer isso sozinho? Procurem profissionais que te auxiliem. Eu já identifiquei que eu estou perdendo saúde mental. Perfeito. Deixa o financeiro de lado. Vai cuidar da sua saúde mental primeiro, busca um profissional, né, que trabalhe com esse cenário para que depois você se organize. Não se desespere, acho que é a coisa mais importante nesse momento, né, para que você possa realizar os seus sonhos. Pessoal, então encerra aqui nosso episódio do podcast hoje. Agradeço a todos, curtam, compartilhe para quem faz sentido isso. Comenta aí com a gente se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda para a gente aí no chat que a gente vai conversando. Um abraço, pessoal. Obrigada.